Certamente quem conhece o semiárido sabe que o semiárido é um antes da asa e é outro antes da asa. Assim como o semiárido é um antes do Lula e é outro depois do Lula. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Alguém falou que era um caso aí, né, de exemplo de a capacidade de articulação entre os movimentos, com a pluralidade, com o jeito de cada um, com as ideias, com os desejos, com, né, as demandas de cada um. Articula os movimentos, articula institucionalmente com os governos, a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, e articula com as instituições internacionais. Ou seja, é um exemplo muito importante dos caminhos a seguir. Então é isso, fica aqui a minha saudação, bom trabalho, vamos ouvir, né, os nossos convidados, para nos iluminar e nos mostrar as possibilidades de enfrentamento desse momento. Viva a ASA, viva a luta do semiárido, viva o povo brasileiro! Certamente não tem ideia da alegria e da emoção que eu estou tendo nesse momento em estar aqui perto de vocês. Quando o Neidson me ligou, eu fiquei muito feliz. Aliás, eu queria pedir aqui uma oração e uma força nossa toda para o Neidson, que está lutando. E para mim, ele é um símbolo do lutador brasileiro, do lutador nordestino. E eu acompanhei de perto toda a luta que ele fez junto com vocês nesse processo. Mas eu estou dizendo que eu estou muito feliz dividindo essa mesa com o FON. Para quem não conhece, o FON é um homem que lutou contra a ditadura, foi torturado e nunca deixou a luta, sempre do lado dos trabalhadores, botou toda a sua profissão, o seu trabalho para defender os presos políticos, para defender até hoje aqueles que são injustiçados, e também ao lado da Valquíria, que preside a nossa organização, e URI. E dizer para vocês que a minha alegria não vem do nada, além do prazer de reencontrar tantos amigos, é porque eu sei de perto, na pele, o que significa a ASA nesse país. Eu estava na eleição de 14, no segundo turno, em Carpina, no Pernambuco, e era uma reunião com sindicalistas do PSB, que no primeiro turno tinham na maioria votado na Marina, e nós estávamos buscando o apoio deles para Dilma. E no meio da conversa, uma reunião como essa, assim, levantou-se uma senhora que era dirigente sindical de uma das cidades do sertão, e ela falou de maneira muito franca: seu Gilberto, o negócio é o seguinte, a gente tem muita crítica a esse primeiro governo da Dilma. Agora, tem uma coisa que nós não podemos negar. Aqui no sertão, no tempo das secas, a gente tem 3 coisas que a gente conhece de perto. O povo indo embora, os saques, e no final da tarde, a gente vendo aqueles caixãozinhos azul, cor-de-rosa dos anjinhos, indo para o cemitério da cidade, todo dia, as crianças morrendo. Ela falou: pois sabe o senhor que nós estamos agora na pior seca dos últimos 70 anos, e já era o 2º ou 3º ano dessa seca, e pouca gente foi embora, não teve saque nenhum, e o senhor sabe quantas crianças morreram de fome nos últimos 2 anos na minha cidade? Eu falei: não. Ela falou: nenhuma. Quando ela falou aquilo, eu falei: puta que pariu, vale a pena tudo que nós passamos. E eu conto essa história em homenagem a vocês, porque se não fosse vocês, as crianças continuariam a morrer. Se não fosse a vocês, a fome que agora ameaça voltar, não tinha sido acabada. Por isso que eu estou feliz de estar aqui, porque vocês, para mim, são a essência mais pura, mais importante, mais radical daquilo que foi o de bom que nós fizemos nos nossos governos ao longo desses 14, 15 anos. E eu venho aqui com enorme responsabilidade de tentar ajudar, sem nenhuma pretensão de ensinar nada, junto com o FON e com a Valquíria, ajudar a analisar um pouco essa realidade, com o cuidado
da gente olhar com franqueza e clareza o que está acontecendo, mas sem baixar a cabeça, sem achar que é o fim do mundo. Nós estamos num momento muito triste, todos nós estamos. Mas nós temos que lembrar que não é a primeira vez que a classe trabalhadora passa por dificuldade. Aliás, esse é o nosso pão amargo de cada dia, historicamente. Nós vamos ter que olhar para essa realidade com clareza, com frieza, mas ao mesmo tempo com o espírito sertanejo da luta, da resistência e da persistência e da teimosia. Eu queria primeiro, rapidamente, tentar fazer um diagnóstico, tentar ajudar a fazer um diagnóstico da atual realidade, e eu penso que para fazer esse diagnóstico, que não se esgota naturalmente nas minhas palavras, a gente tem que ter um cuidado muito grande de ser muito honesto, de não ter medo de pôr o dedo nas feridas, de reconhecer com muita clareza o que nós fizemos de bom, mas também o que nós fizemos de errado, apontar isso não para se autoflagelar, para se automaltratar, mas a autocrítica, o jeito de reconhecer os erros, é uma ajuda, é um jeito da gente se descomprometer com esses erros e apontar o caminho correto. Não é só para se maltratar ou maltratar o outro, não. Não é autoflagelação cristã, é clareza para encontrar o caminho melhor. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter clareza para reconhecer a força do adversário que momentaneamente nos derrotou e por que ele nos derrotou. Então é com esse espírito que eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é não permitir que o jeito como eles contam a história entra dentro da gente, se internalize e convença a gente. Que o jeito que eles contam a história é que nós somos um bando de ladrões que assaltaram o governo. O Lula é o grande chefe de uma máfia, de uma quadrilha que assaltou o poder, e assaltou o poder para ajeitar a vida da companheirada. No jeito que eles contam a história, o Brasil não tinha corrupção, a corrupção começou com nós. Do jeito que ele conta a história, nós quebramos o Brasil economicamente e eles agora têm que fazer uma política de aperto, arrebentando com a vida dos pobres, para pôr em dia a casa, para o Brasil voltar a crescer. Do jeito que ele conta a história, a gente tinha que pedir desculpa para o povo brasileiro por a gente existir. Nós não podemos aceitar isso. Só esse conto, esse caos que eu contei, essa história real que eu contei no começo, deve ser um motivo de orgulho de tudo que nós fazemos. Agora mesmo eu estava aqui conversando com um mineiro e com um professor aqui da universidade. Aqui em Natal tinha 2 cursos universitários, agora tem 45. Mossoró, perdão. Eu poderia contar aqui, passar o tempo não permite, mas vocês sabem melhor do que eu o que nós fizemos nesse país. E se o fizemos, não foi obra de uma pessoa, não foi obra do Lula, não, foi obra coletiva. Porque desde o tempo da ditadura militar, nós começamos a resistir, a construir movimentos sindical, comunidades de base, movimentos da anistia, movimento pela Constituinte. E fomos aprendendo com Paulo Freire que o melhor jeito de fazer um projeto era você lutar, refletir sobre a tua luta e produzir um novo projeto, e revolucionariamente ir mudando a tua prática. O projeto que ajudou a mudar o Brasil, insisto, não é obra de uma pessoa ou de um partido, é uma obra coletiva que nós estamos fazendo, porque nós tínhamos uma coisa fundamental: generosidade, prática de luta e nos dedicarmos à formação, à reflexão, não reflexão teórica, mas a teoria, que é afundar um palmo embaixo da terra e ver as raízes das coisas. Nós estamos aprendendo a conhecer a realidade brasileira e a projetar um Brasil diferente. Cada disputa eleitoral que nós fizemos, 89, 94, 98, 2002, era ocasião de aprendizado também, como também foram as caravanas, mas como foi cada luta de vocês pela resistência, pela luta no semiárido e assim por diante. Desse conjunto é que nasceu um projeto vitorioso, que fez o que fez pelo Brasil. E nesse processo, não só nós mudamos internamente o Brasil, criamos milhões de empregos, incluímos 40 milhões de brasileiros num mínimo de vida digna,
mas reprojetamos o Brasil para fora. Reconstruímos o Mercosul, a Unasul, a CELAC, que é a comunidade de países de toda a América Latina, incluindo a América Central. Fundamos os BRICS, que são os 5 países que fazem frente ao poderio norte-americano e europeu. É claro que tudo isso que nós fizemos iria incomodar o Império, porque o Brasil sempre funcionou como uma espécie de protetorado, de colônia norte-americana. E mais, criamos a Petrobras com Getúlio Vargas e agora descobrimos o pré-sal e começamos a nos tornar um dos maiores produtores do petróleo no momento e para o futuro, com uma reserva estratégica incrível. É claro que o Império não ia ficar parado, ia olhar a gente tomar conta, fundar um banco dos BRICS e com isso começar a relativizar o poder do dólar e o poder do Banco Mundial e o poder do FMI. Eles tinham que fazer alguma conspiração e fizeram essa conspiração. Não pensem que o tal do golpe, gente, nasceu da cabeça desse merda, desse cara chamado Michel Temer, que não tem nada na cabeça. Não pense que o golpe é fruto do caiado desses caras. O golpe é urdido, é tramado de maneira muito mais profunda internacionalmente. E eu não estou fazendo nenhuma conspiração automática, não. É análise dos dados. Esses caras são instrumento do grande capital. Eles precisavam reenquadrar o Brasil no modelo neoliberal. Eles precisavam fazer com que essa história de crescer distribuindo renda fosse interrompida. Por quê? Porque isso ia fazer com que nós diminuíssemos os privilégios deles cada vez mais, fatalmente, em algum momento. Vocês sabem que existe a tal da financiarização cada vez mais do capital. Os bancos passaram a governar, a mandar nos governos no mundo todo. Isso era no Brasil. Quando a Dilma, em 2012, corajosamente baixa os juros e taxa o lucro dos bancos, o tal do spread bancário, ali começou o impeachment. Eles se deram conta que não daria mais para esse governo continuar. Então nós temos que ter clareza disso, gente. Esse capital, esse golpe é muito profundo. E a resistência a ele, por isso, não será simples, será longa, difícil, mas nós venceremos. Mas temos que ter competência para isso. Agora, junto com a ação deles, é evidente que nós fomos cometendo os nossos erros também e os nossos limites, que ajudaram, não foram a causa do golpe, mas ajudaram eles. Quais são os nossos erros principais? Eu vou, dentro do tempo curto, ali elencar alguns. A primeira é o próprio modelo de desenvolvimento que nós adotamos. Nós adotamos um modelo de desenvolvimento que copiava o modelo desenvolvimentista da década de 60, que é você produzir e consumir. Isso foi muito bom e importante porque muita gente saiu do século XIX para o século XXI no Brasil. O Luz para Todos foi isso. Incluiu gente que nem conhecia a luz. Foi muito bom porque muita gente teve acesso aos bens mínimos. Só que nós fizemos isso baseado num modelo que se assentou sobre a exportação do agronegócio. E com isso estimulamos o monocultivo, o cultivo da soja e do milho sobretudo, e nos minérios. Esses produtos, que na linguagem dos entendidos tem o nome de commodity, que é matéria-prima sem beneficiamento, naquele momento teve uma alta muito grande, porque a China era um grande consumidor, e nos permitiu então que esse modelo seguisse sem grande problema. Vocês, entre outros, criticavam muito isso. As hidrelétricas, a falta de cuidado com a natureza. O nosso modelo não contemplou isso. E nem contemplou o cuidado com a industrialização. A indústria no Brasil não cresceu no nosso período. Esse foi um problema. Os empregos cresceram, mas não houve um crescimento exponencial qualitativo, um salto qualitativo da indústria. Isso começou a gerar um problema, sabe quando? Quando a China parou de crescer, quando a crise do capitalismo internacional fez com que o preço dos minérios e dos grãos baixasse drasticamente, e a crise se abateu aqui para dentro do Brasil. Começou a entrar menos dinheiro.
A Dilma tomou uma atitude corajosa naquele momento. Como eu vou falar mal dela, eu preciso falar bem primeiro. Ela teve uma atitude corajosa de ir contra os bancos, não aceitou fazer a concessão das hidrelétricas, o leilão das hidrelétricas, porque a economia, o capitalismo mundial estava de olho em comprar a preço de nada, de banana, as nossas hidrelétricas, nossas empresas elétricas. Ela não aceitou, ela foi corajosa. E como eu disse, ao fazer essa resistência, eles foram para cima dela. E o espaço, a possibilidade nossa do gasto público foi sendo reduzido. Nesse momento, aí vem o erro. Ao invés de nós apelarmos para a mobilização popular e termos a coragem de dar um salto à frente, demos um salto atrás. Ela nomeia o tal do Levi no segundo governo e o Brasil começa, já naquele tempo, a fazer um recuo que foi gravíssimo, porque foi abatendo mais o emprego, foi diminuindo o nosso crescimento e começamos já naquele momento a fazer a classe trabalhadora no horizonte começar a ter medo do desemprego e assim por diante. Mas não foi só esse o nosso erro. Na questão política, nós inovamos, criamos participação social, ampliamos a participação, inovamos muita coisa extraordinária, ajudamos a fazer crescer as entidades sociais. A ASA é um exemplo disso. Depois de muita resistência, a dona Dilma acabou aceitando o apoio forte para a ASA, e vocês sabem a quantidade de valores que vocês receberam dos movimentos sociais no Brasil, porque era um dever do governo. Nenhum governo governa sozinho. A visão democrática implica nessa ampliação. Não tem nada de paternalismo nisso, pelo contrário, é uma visão democrática de fortalecer a sociedade civil. Mas, ao mesmo tempo, confiamos na dependência de uma governabilidade baseada apenas nos partidos e não na governabilidade social. Nós repetimos o velho modo de fazer política do toma lá da cá, fisiológico no Congresso Nacional. E ao fazer isso, nos tornamos, de alguma forma, prisioneiros dos partidos tradicionais, confiamos na aliança com eles, que ia bem, enquanto a economia ia bem, enquanto nós estávamos bem, mas balançou a canoa, eles foram os primeiros a pular fora, e não forçamos e não apoiamos a governabilidade social. Com isso, nós fomos naturalizando o jeitão tradicional de fazer política, fomos burocratizando os nossos partidos, o PT principalmente, fomos nos afastando das lutas sociais, deixamos de fazer aquela fórmula antiga e boa de reunir, discutir, lutar, refletir, fomos nos afastando, acabamos com a formação política e, mais grave do que tudo, não fizemos comunicação, não trabalhamos a cultura do povo. Incluímos 40 milhões, só que foram 40 milhões que foram presas imediatamente da Globo, da Veja e desse pensamento individualista, da cultura da violência, da cultura sexista, e foram aqueles que vestiram a camisa amarela contra nós. Os estudantes que nós tanto beneficiamos, os professores, acabaram vestindo a camisa amarela contra nós. Por quê? A culpa é deles? Não. Porque nós não fizemos a disputa política e ideológica, não convencemos essa gente que, junto com a melhoria econômica, eles tinham que saber do nosso projeto. O companheiro que recebeu Minha Casa Minha Vida tinha que ser informado, e formado no sentido de entender que aquele benefício não era uma esmola, era parte de um direito dele que fazia parte de um projeto. E ao não fazer isso, esse companheiro rapidamente emitiu um adesivo do Aécio, ou do sei de quem, na sua casinha, contra nós. Não fazendo essa disputa, facilmente nós fomos perdendo o apoio popular. Mas pior que isso, nós também capitulamos ao permitir que o financiamento da política fosse, no nosso caso, igual ao dos outros. E com tristeza vimos nascer no nosso meio a corrupção, a dependência das empresas, onde muitas vezes os deputados que se elegiam se elegiam mais porque tinham bons contatos com as empresas do que propriamente por representatividade. Isso foi como um câncer dentro de nós, foi virando uma metástase e foi nos corrompendo. Isso facilitou para eles, porque aí eles fizeram a utilização do judiciário e da mídia para nos atacar, tal como tinham feito com o Getúlio, tal como tinham feito com o João Goulart, porque eles não atacam as reformas,
Eles atacam os pontos que eles sabem que são sensíveis ao povo, através da questão da corrupção. E usaram brutalmente o judiciário. Eu não vou falar do judiciário porque depois o FON, que é especialista nessa área, vai explicar melhor para vocês como a imprensa e o judiciário foram fundamentais nesse processo. E com isso, insisto, nós não fomos a causa do golpe, mas nós facilitamos a vida deles para a vinda do golpe. E nesse momento, nós estamos vivendo essa dura tragédia em que o golpe, muito mais rapidamente e muito mais eficientemente do que nós imaginávamos, passou a prestar conta e a cumprir todos os compromissos com o capitalismo internacional. O que eles fizeram? Basta ver, o pré-sal já foi, os direitos dos trabalhadores estão aceleradamente sob risco, estão fazendo um crime que é anunciar a desvinculação dos benefícios sociais em relação ao salário mínimo. Vocês sabem o que significa isso? Significa aqueles velhinhos que salvaram muitas famílias aposentadas, sobretudo aqui no Nordeste, que sustentam a filha, que tem 3, 4 filhos, o marido já foi embora, que passaram a ganhar o dobro do que ganhavam, vão voltar a ganhar a metade do que estão ganhando atualmente. É isso que eles estão fazendo, com uma crueldade impressionante. E a PEC 55, que congela os valores do investimento do governo por 20 anos, gente, é a decretação, insisto nisso, é a decretação da volta da miséria e da fome, porque vai atacar não só a saúde e a educação, mas como sobretudo a previdência. Eu vou torcer, minha querida companheira, para que seja verdade, que o governo honre os compromissos, mas eu infelizmente tenho muita dúvida, porque é uma determinação deles, e o capital cobra do Temer a cada dia que ele acelere essas reformas. Sabe por quê? O Temer está fazendo, sabe por quê? Porque ele morre de medo da Lava Jato, que a Lava Jato destruiu o PT, e até por via de consequência agora não tem como não ir para cima deles. Então ele corre contra o tempo para tentar agradar ao máximo aos banqueiros e à grande mídia, para que a Lava Jato entre em declínio. Já estão inventando uma série de normas agora para tentar. Então não tem como. A PEC 55, que era 241, já passou no Congresso, na Câmara, vai a primeira votação no dia 29 e a segunda votação no dia 12 ou 13 no Senado. Se nós ficarmos parados, passa isso, que eu insisto, é um crime contra o povo pobre, porque não terá dinheiro, porque tem que sobrar dinheiro para pagar o juro da dívida. Isso está claro na PEC 55, é uma questão de lógica, de escolha que eles fizeram. Bom, sem falar na reação violenta que eles estão fazendo contra a criminalização das lideranças sociais e, finalmente, a condenação do Lula. Eu não quero vender ilusão para vocês. Eu não acho que o Lula será preso, mas o Lula vai ser condenado em Curitiba e depois em Porto Alegre para inviabilizar a volta dele em 18. É da lógica do golpe. O Lula sabe disso, todos nós sabemos disso. E se nós ficarmos quietos, eles ainda prendem Lula, porque faz parte dessa lógica de destruição do campo popular para a implementação do plano neoliberal. Diante disso, o que está acontecendo? Vou para a segunda parte rapidamente da minha fala. Tem uma coisa que nem nós esperávamos. É a reação do povo. É a reação da juventude. A reação das mulheres. Já antes do impeachment, nós nos surpreendemos com o papel protagonista fortíssimo das mulheres e da juventude. E da resistência. E de uma resistência que nem nós estávamos imaginando. Foi aí que surgiu a Frente Brasil Popular, foi aí que surgiu a Frente do Povo Sem Medo, a articulação de juristas pela democracia no país. Enfim, sinais muito importantes de um processo de resistência que nos dá muita esperança. Nem eles esperavam, eles achavam que eles iam ligar o trator, que ia passar por cima de tudo isso. Então veja que interessante, na mesma medida em que os partidos envelhecem, em que a fórmula partido está sob questão, porque está muito complicado, você não seduz um jovem para ele se fizer um partido muitas vezes, mas
o surgimento do Levante Popular da Juventude, a revitalização da UBS, a revitalização da UNE, começam a dar E a existência de vocês, desse povo que resiste, é um fato extraordinário. Agora, nós temos que dar um jeito de amplificar isso. Diante de um inimigo tão poderoso, não dá para cada um de nós ficar lutando cada entidade no seu canto. Então, o que eu posso trazer para vocês aqui, como sinal de esperança, mas também de convocatória, é que a ASA não pode ficar só cuidando da ASA e de toda essa região do país. Além do que vocês fazem, nós temos que fazer muito mais. Cada entidade dessa nossa, nós temos que nos articular fortemente com esses novos sinais que estão surgindo, com a Frente Brasil Popular, com a Frente do Povo Sem Medo. E nós temos que ter a capacidade de nos organizarmos e irmos para a luta pensando em romper algumas barreiras. Uma delas é a barreira da comunicação. Pelo amor de Deus, nós não podemos permitir que o nosso povo, que pega ônibus todo dia aqui em Mossoró, em Natal, na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, continue só ouvindo a Globo e continue achando que o Lula fez muita coisa pelos pobres, mas é um ladrão. Essa é a versão que eles passaram. Nós temos que lutar contra isso. O que é que nos impede de criar rádios comunitárias? O que é que nos impede de começar a fazer panfleto, reproduzir os documentos, ir de encontro ao povo, tirar a bunda da cadeira e começar a conversar com o povo, explicar para o povo? Nós lançamos agora uma campanha nacional em defesa do Lula e dos direitos sociais. E vamos mandar muito material para vocês. Nós vamos fazer uma mobilização no dia 7 agora, uma mobilização cívico-religiosa em todo o país, para fazer uma sessão à noite nas principais cidades do país, para denunciar e botar uma ameaça em cima dos senadores em relação à PEC 55. É muito importante que vocês, dia 27, vai ter em São Paulo um grande ato, com a presença do Mujica, do Chico Buarque, com Lula, lá na Paulista, para tentar fazer um chamado nacional, para que a gente se levante contra isso que está acontecendo. E o PT, pelo amor de Deus, tudo que o PT não pode é repetir o erro de ficar longe do povo. Renovar o PT não é ficar discutindo se vai ter eleição direta, se não vai ter eleição direta, é botar o PT a ter conexão de novo com a sociedade, é renovar o contato que ele tem com a sociedade. Ele não pode ficar dependendo dos mandatos de cada deputado, de cada senador. Nós temos que nos juntar, nos unir. Renovar o PT é renovar o método que nos fez vencer lá atrás. Lutar, refletir, lutar. É voltar a ter banho de povo. Se a gente não fizer isso, não tem escapatória. Porque a força, insisto, do inimigo é muito grande. Meu tempo já estourou. Eu só queria concluir, dizer para vocês o seguinte: nós aprendemos muito com esse processo. Aprendemos que a luta de classe está muito presente, que a ilusão de você se juntar com os de cima achando que você pode hegemonizá-los é uma coisa muito perigosa, muito relativa, e que, sobretudo, a governabilidade se constrói na luta junto com o povo. Então é hora de a gente, a partir desse aprendizado, fortalecer o nosso coração e a generosidade nossa que nos trouxe até aqui, abrir espaço para a juventude, abrir espaço para esses novos movimentos e, acima de tudo, nos articularmos nacionalmente para resistir a esse processo. Eu tenho muita esperança que essa criatividade, que foi demonstrada inclusive hoje aqui, e essa generosidade vai nos levar de fato não apenas a resistir, mas a voltar a lutar e reconstruir um novo projeto para o Brasil. Esse é o nosso objetivo. Reconstruir um novo projeto e voltar a governar o país. Se é agora em 18, não sei, tomara que seja, se é em 22, não sei, mas nós vamos persistir e governar, tanto lá de cima, mas governar desde baixo, com a nossa articulação e com a nossa conscientização. Muito obrigado. Bom, acho que uma coisa que nenhum de nós ainda tem dúvidas é de que nós sofremos um golpe, uma derrota bastante importante, certo? Bastante séria, bastante grave.
Eu queria, antes de mais nada, dar uma ideia também, repercutir um pouco sobre essa derrota que a gente sofreu agora, porque eu acho que ela é muito mais séria do que aquilo que a gente pensa. Eu via aqui a palavra de ordem, né? Semiárido vivo, nenhum direito a menos. Eu tenho toda a concordância com essa palavra de ordem. Mas eu acho que nós já perdemos direitos. Certo? Nós temos que continuar lutando contra essas políticas de redução de direitos. Mas vamos saber que eles vão continuar agredindo os direitos do povo trabalhador. Né? Um pouquinho a respeito disso. Né? Eu diria que mais do que uma discussão sobre conjuntura, a gente tem que fazer, de certa forma a gente já está fazendo, uma discussão sobre a possibilidade do Brasil existir como uma nação independente. Na verdade, essa é uma guerra que nós estamos travando desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Nós estamos sempre travando essa batalha, buscando, tá certo? Concretizar a possibilidade de que o Brasil seja uma nação independente. E estamos sempre enfrentando, primeiro, um projeto colonial português, depois, tá certo? Um projeto de submissão do Brasil à Inglaterra, mais adiante aos Estados Unidos e ao capital financeiro internacional. E diversas batalhas nós temos travado. Algumas nós ganhamos. Nós ganhamos batalhas, tá certo? Contra a dominação portuguesa dos campos de Pirajá, lá na Bahia, quando derrotamos os portugueses e obrigamos eles a entrarem nos navios e irem embora. O general Madeira não foi embora do Brasil porque ele quis. Ele foi embora porque tomou um pé na bunda. Então, nessa situação, nós estamos sempre lutando. Mas, ao mesmo tempo que nós estamos lutando por essa necessidade de nos construir como nação, nós estamos enfrentando também, do nosso inimigo, sempre projetos de ditadura. E quando eu falo ditadura, eu quero dizer dois tipos de ditadura, quero dar dois sentidos à palavra ditadura. O primeiro sentido é que é uma ditadura de classe, tá certo? É uma ditadura das classes dominantes. Foi no passado, continua sendo hoje. Essa ditadura que se estabeleceu agora, ela é, antes de mais nada, uma ditadura da burguesia. Ela é uma ditadura, neste momento, que só diferenciou daquela em que nós vínhamos vivendo, porque foi uma outra fração da burguesia que, nesse momento, assumiu o controle do governo. Se num determinado momento foi uma fração da burguesia, da grande burguesia interna, ligado tal ao processo produtivo aqui, neste momento é uma fração da burguesia ligado com o grande capital financeiro internacional, aquele que a gente chama do projeto neoliberal. Saiu o projeto neodesenvolvimentista, aquele que o Gilberto falou, e entrou agora um projeto, tá certo? Neoliberal, o mesmo do Fernando Henrique antes, e esse projeto novamente fica alienando o patrimônio nacional. Já fizeram isso com o pré-sal. Daqui para frente, é preciso nós sabermos que podemos fazer alianças, mas temos que pensar com quem é que nós vamos fazer alianças, para não cairmos no erro de fornecer novamente base de massas para o capital financeiro. Nós temos que saber que essas alianças, todas elas têm data de validade. É que nem aquele produto que a gente compra lá, tal a massa de tomate, tal data de validade, tal. As alianças também têm data de validade quando elas deixam de ser vermelhas. O extrato de tomate, quando a gente abre e está no prazo de validade, ela é vermelha. Se depois a gente deixa passar o prazo, de vermelho ele vai virando marrom e tal, e perde a ligação conosco. Deixa de ser como o boné dele ali, tá certo? Vermelho sanguinolento, e passa a ser qualquer outra. É preciso que a gente perceba, neste momento,
que não adianta a gente ficar somente com o olho nas eleições de 2018, dizendo que Lula pode voltar em 2018, porque mesmo que ele volte, e eu digo para vocês, não volta. Certo? Eu digo, quem quiser fazer aposta, votem ele depois, mas ainda que voltasse, ele volta numa situação pior ainda do que a anterior, sem base política para governar e sem a possibilidade de ter acesso às possibilidades que ele tem hoje. Por quê? Porque já foi entregue o pré-sal, porque já está sendo estabelecido um limite para o que ele vai poder fazer no orçamento e etc. Nós temos que pensar nas nossas táticas imediatas. Por quê? Porque a política se faz no imediato. Nós temos que ter um planejamento lá para frente, mas temos que fazer política no imediato. A política, aquela da palavra de ordem, semiárido vivo, nenhum direito a menos, palavra de ordem com a qual eu disse que tinha inteira concordância, vai fazer com que nós tenhamos que travar lutas específicas com relação a esses direitos. Eles estão vindo para cima da aposentadoria, do direito à aposentadoria. Os dados mostram que nenhum trabalhador da roça, não é que nenhum trabalhador da roça, desculpe, que os trabalhadores da roça, em geral, vivem até os 60 anos. Eles querem dizer que só vão poder se aposentar com 65 anos. Está falando de vocês. Se vocês não se insurgirem contra isso, se nós não nos insurgirmos contra isso, se nós não formos capazes de fazer essa luta, nós não vamos mais ter direito à aposentadoria. Eu vou avançar 2 minutinhos. Nós vamos ter que apoiar os jovens, a juventude, que está fazendo as ocupações das escolas em defesa do direito à educação. Mas é também preciso entender que essas ocupações, elas não vão continuar sempre crescendo até um momento em que os golpistas fiquem com medo e saiam. Ah, não, nós vamos sair porque nós não conseguimos controlar as escolas. Nós precisamos também saber os momentos de recuar para voltar a atacar. Tá certo? Hoje estavam falando aqui de uma palavra de ordem, para trás, nem para pegar impulso. Eu discordo, eu acho que a gente muitas vezes tem sim que dar um passo atrás para pegar impulso, assim como pode ser necessário nessas ocupações tal dos estudantes agora. Agora a gente tem que pensar também em questões estratégicas. Gilberto falou do papel que desempenha a Frente Brasil Popular, do papel que tem que desempenhar e que pode desempenhar a unidade do povo, a unidade das suas organizações, a unidade dos movimentos sociais. Aquilo que ele disse, eu não só concordo, como estou repetindo aqui, dada a importância que tem isso. Se nós não formos capazes de construir organizações amplas que respeitem, que estabeleçam a unidade de todos os movimentos dos trabalhadores e das trabalhadoras, nós seremos derrotados. Agir aqui e agora, no nosso espaço, no nosso território. E território é um conceito muito importante para nós do semiárido, não é mesmo? Porque é no território onde a gente debate, é o lugar que nos conecta com a vida, com a realidade da vida. É o lugar onde a gente põe a mão na massa. Os agricultores e agricultoras aqui presentes sabem disso, na concretude da vida. É no território que a gente expressa a nossa forma de ver e viver a vida. Nós construímos a nossa vida no território do semiárido brasileiro. E aqui em nosso território, que ao longo de anos, um conjunto articulado de estratégias, um conjunto articulado de lutas, de resistências e conquistas, vem potencializando o semiárido em todas as suas dimensões. Somos frutos desse processo. Somos filhos e filhas
da luta, somos filhos e filhas da resistência, da experimentação, dos saberes articulados dos povos do semiárido. E é assim que nasceu a nossa grande estratégia no nosso território, a convivência com o semiárido. Até um certo tempo atrás, o semiárido era representado como um lugar de terra rachada, de animais mortos, de fome, de miséria. De um lugar, de um território que faltava água e faltava perspectiva. Nós também nos sentíamos menores e inseguros. Nós também nos sentíamos, até um certo tempo atrás, sozinhos, na caminhada, fragmentados, isolados e pessimistas. A convivência com o semiárido não apenas conseguiu construir e agregar um outro olhar sobre o nosso território. A convivência fez e faz uma opção preferencial pela vida digna dos povos do semiárido. A convivência com o semiárido formou uma legião de guardiões e guardiãs. A convivência com o semiárido formou uma legião de sentinelas. A convivência com o semiárido formou uma legião de lutadores e lutadoras que se contrapõem às políticas de combate à seca, historicamente implementadas em nosso território, em nosso espaço, e que ameaçam a tomar força na atual conjuntura, e que sempre geraram e reforçam múltiplas injustiças e desigualdades, concentrando terra, concentrando água e concentrando saber. Como é que a gente combate, como é que a gente tem combatido e combatemos a política de combate à seca? Com as políticas de convivência, com a educação contextualizada, com a agroecologia, com a soberania e segurança alimentar, com a luta feminista, com a luta da juventude, com a construção individual e coletiva de conhecimentos e saberes, com as nossas trocas, com os nossos intercâmbios e com as nossas articulações, com a comunicação popular como ferramenta de construção de um novo imaginário e da mobilização social, com as nossas cisternas, com as nossas tecnologias que armazenam água para o consumo e para a produção de alimento, com as nossas sementes crioulas da gente, da resistência, da paixão, com os quintais produtivos, com a cultura popular, com a agricultura familiar e camponesa, com as nossas lutas e com as nossas existências. Essas e muitas outras são as nossas ferramentas, são as ferramentas que nós nos contrapomos à conjuntura atual e a toda a ofensiva que vem como um avalanche em cima da nossa vida e do nosso território. São nossas, por elas, por todas as nossas conquistas e por todos os nossos direitos duramente conquistados, nos colocamos a serviço das transformações políticas, econômicas, sociais e culturais do semiárido brasileiro. Sabemos o valor de cada direito conquistado. Nenhum direito a menos não é um chavão. Nós sentimos e sabemos disso na pele. E por isso mesmo, não conseguirão nos calar, não conseguirão nos deter, não vão nos fazer parar de sonhar e muito menos de lutar. A ofensiva sobre os nossos direitos conquistados, ela tem um nome que ela pode ser materializada com um nome que a gente já tem
a gente já se acostumou a ouvir, não apenas de agora, mas já há um tempo, que se chama ajuste. O que significa ajuste? Significa ofensiva sobre os nossos direitos conquistados. Significa ofensiva sobre o direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Significa ofensiva sobre as políticas sociais. Significa ofensiva sobre a soberania nacional. E ameaça duramente tudo aquilo que conquistamos. A lógica perversa do Estado atual, representada pelo atual governo, tira dinheiro do pobre para alimentar a ciranda financeira dos ricos. O desmonte de várias políticas tem impactado duramente a vida dos povos desse país, em nosso território e dos povos do semiárido. O desmonte do MDA, a diminuição das políticas públicas como Minha Casa Minha Vida, o PAA, o cancelamento da contratação de serviço de assistência técnica, exemplificam a diminuição da agricultura familiar e camponesa em sua essência e importância estratégica desse país. O decreto 889/2016 extingue a política de desenvolvimento territorial e de geração de renda e agregação de valor. E relega temas como a comercialização, o PAA e o PENAI, agroecologia, para a agenda de menor importância. A diretoria de políticas para as mulheres e a coordenação geral de políticas para os povos e comunidades tradicionais são extintos e esse público são tratados à margem, residualmente. A extinção do NEAD, o Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural, que vinha construindo conceitos acadêmicos sobre a ruralidade brasileira, representa o papel destinado à agricultura familiar e camponesa para os guetos do Palácio do Planalto. Não satisfeito, o processo da lei orçamentária para o ano de 2017 reduz 430 milhões para as políticas públicas que atendem a agricultura familiar e camponesa e os povos e comunidades tradicionais. A agricultura familiar perde 80 milhões para 2017. Políticas para as mulheres perdem 4 milhões para 2017. Políticas para as comunidades indígenas e quilombolas perdem 9 milhões para 2017. A reforma agrária e a regularização fundiária perdem 334 milhões para o ano de 2017. As políticas de acesso à água só vão fazer o esforço de pagar aquilo que nos deve, falado pela companheira Lilian aqui mais cedo. Nem orçamento direito, o que se luta é por um orçamento mínimo de 200 milhões. Essa é uma mensagem clara do atual governo para o povo do semiárido e para o nosso campo, para o nosso povo e para a nossa gente. Os efeitos da PEC, falado aqui por Gilberto e por Antônio, 241, que agora é a 55, impacta diretamente a nossa ação no semiárido, impacta diretamente a agricultura familiar e camponesa. Se a PEC congelará o país por 20 anos, significa que isso também vai acontecer com a agricultura familiar e camponesa. Em especial, congelará também os processos da assistência técnica, do PAA, do PENAI, da construção de estradas, da habitação rural e do acesso à água. A PEC é danosa para o crédito para a agricultura familiar e camponesa. A PEC é danosa para a previdência rural. A PEC congelará o crédito. O que significa congelar o crédito para a agricultura familiar e camponesa? Menos recursos para produzir, menos produção de alimentos, menos comida na mesa do povo brasileiro. A PEC ameaça os nossos direitos conquistados.
A ofensiva contra os movimentos sociais e suas lideranças é outra face obscura desse Estado e do atual governo brasileiro. E o Poder Executivo colabora com essas medidas adotadas. Coerções, grampos, prisões, constrangimentos, despejos. Táticas de força e arbítrio que se revelam a cada dia sempre sobre os mais pobres e sensíveis a esses efeitos, que se revelam sobre nós que estamos aqui hoje, aos povos do semiárido. É preciso criminalizar movimentos sociais, entidades, lideranças e dirigentes. Esse quadro não pode ser ainda o fim da picada, nem tampouco o fundo do poço. Sabemos que ainda muita coisa ainda pode ser destruída. E nós, o que faremos? Vão conseguir nos calar? Vão conseguir nos deter? Vão conseguir nos fazer parar de sonhar e lutar? A burguesia não está de brincadeira, mas nós também não estamos de brincadeira. Precisamos descer para as comunidades, precisamos defender nosso patrimônio, nossos territórios, nossos direitos, nossas políticas. Não somos um órgão de governo que perdeu o poder. Somos o povo do semiárido. Somos uma rede que tem sua força e sua energia construída junto às pessoas que estão com seus direitos ameaçados e violados. Essa população, no campo e na cidade, em situação de vulnerabilidade, é a nossa força motora, é aquilo que nos move. Precisamos urgentemente resgatar nossas bandeiras. A bandeira da convivência, a bandeira da solidariedade, a bandeira da soberania, a bandeira da equidade de gênero, a bandeira da democracia, a bandeira da justiça social, a bandeira da revolução e a bandeira do socialismo. Há uma necessidade de um rearranjo das nossas forças e das nossas estratégias de lutas sociais, no reencontro das alianças estratégicas e na unificação dos movimentos e das entidades sociais, que precisam se alinhar frente a essa avalanche destruidora. É preciso reposicionar nossas forças com inovação e criatividade. Um longo caminho se abre para a nossa luta, não só no semiárido, mas para a luta em todo o Brasil e para a luta social. E nós fazemos e faremos parte dessa luta, em defesa dos direitos conquistados e das conquistas sociais, da classe trabalhadora do campo e da cidade. Nosso futuro, povo do semiárido, se chama hoje. Nenhum direito a menos. Nenhum direito a menos. Por isso, não vamos chorar. Não choremos. Porque temos razões, muitas razões para não chorar. Muita gente pequena, em muitos lugares pequenos, fazendo muitas coisas pequenas, são capazes de mudar o mundo. Imagina o semiárido. É assim que somos, é por tudo isso que resistimos e lutamos. Somos redes, somos árvores. Tem que levar em conta que nossos governos petistas foram extremamente perseguidores das rádios e TVs comunitárias. Extremamente. O companheiro que falou aqui tem toda a razão. O governo que mais fechou rádio comunitária foi o primeiro governo do Lula, quando houve uma aliança do nosso querido ministro Márcio Tomás Basso, infelizmente, a Polícia Federal e a ABERT e a Anatel, e fecharam rádios comunitárias. E pior que isso, enchemos o bolso da Globo, da Abril, da Record de dinheiro. Vocês não imaginam a quantia de dinheiro? Nós salvamos a Globo da falência em 2003. É grave. E para alguns, quando a gente ia falar para Dilma,
que precisava ter controle de mídia, ela dizia soberbamente, como ela não gostava de ouvir nada de ninguém, ela dizia, não, o único controle que tem que ter é o controle remoto. Toma, levamos na cabeça. Apostou na Record para fazer um contraponto com a Globo, encheu de dinheiro a Record, e depois na última hora foi pedir para o pastor, para o Edir Macedo, para os votos dos 22 caras do PRB vir para nós. Sabe o que ele falou para ela? Presidente, eu vou rezar para a senhora, mas eu não posso fazer nada, porque uma coisa é a Igreja Universal, outra coisa é a Record, outra coisa é o PRB. Essa é a ilusão que nós pagamos o preço, e não criamos, não só não avançamos na mudança da lei, como não criamos meios que nós podíamos ter criado. Então é grave isso. No entanto, eu não quero ficar chorando leite derramado, não. Eu acho que nós temos muito a fazer nessa área de comunicação. Eu acho que nós podemos sim retomar, se nós tivermos juízo e generosidade, o contato com o povão. O que é que impede a gente de criar rádios comunitárias? É barato. O que é que impede de criar, como nós acabamos de criar no Senado agora, uma rádio web, essas rádios que pegam por internet e todo mundo tem um celularzinho hoje e consegue sintonizar. É barato, a gente não gasta quase nada e dá para fazer muita coisa. Nós temos, gente, que tirar a bunda da cadeira e não achar que só se reunindo entre nós vamos mudar o mundo. Não vamos mudar, nós vamos mudar com luta, com conversa, com diálogo, retomando o processo de comunicação e de elaboração coletiva. Não adianta nada a gente levantar a bandeira da juventude protagonista se a gente não permite que ela seja protagonista em todos os espaços de construção política, social, econômica e enfim. Então que a gente faça a diferença na comunicação, na nossa história e na nossa vida como um todo. Que a gente não pense nunca que a gente tem que pensar somente no futuro, numa utopia que vai acontecer e que é o outro que vai fazer a revolução. A revolução a gente faz quando muda a nossa vida e não a sociedade. Tudo isso que a gente está discutindo aqui deve ir para a base. A gente deve organizar os nossos agricultores e agricultoras. Aqui tem mais ou menos 400 pessoas. A gente quer levar um conhecimento da educação contextualizada para todos os públicos. Se nós, cada um, tivermos a consideração de repassar o que a gente aprendeu aqui para mais 10 pessoas, em semanas esse conhecimento vai ser repassado para no mínimo 4.000 pessoas. Não é isso, fazendo a conta bem básica? E se a gente repassar para essas 4.000 pessoas também esse mesmo desafio de repassar para mais 10 pessoas no mínimo, daqui a poucas semanas teremos milhões de pessoas com esse conhecimento. É uma tarefa difícil você repassar para 10 pessoas na zona rural, na zona urbana? É difícil? Então vamos assumir esse compromisso e colocar para todas as pessoas de fato o que a gente quer com agroecologia. E a gente vai defender com unhas e dentes, com garras, esse nosso modelo de desenvolvimento agroecologicamente sustentável. Para mudar começa pela comunicação, é verdade. Mas a comunicação começa com nossa voz, começa com a voz de vocês. Tá certo? Vocês vão na casa das pessoas e em vocês elas sentem algo que elas não sentem na Globo. Elas sentem o calor, elas sentem o cheiro, o perfume, vocês tal. Então vocês têm muito mais a comunicar do que a Globo. Por que nós não conseguimos mais falar para os pobres? Vocês já deram uma olhada na periferia das cidades? Quem é que hegemoniza mesmo o povo? Hegemonizar, que eu digo que influencia para além da Rede Globo, quem é? As igrejas evangélicas. Vocês já se atentaram, e aqui eu quero falar uma palavra sem nenhum preconceito, mas vocês já perceberam que a velha fórmula nossa, vamos nos unir para organizar, e organizados vamos conquistar, ela é trocada para muita gente, para milhões, por uma outra fórmula. Eu te acolho, você vem imigrante, você está abandonado, muitas vezes no álcool, na cachaça, aí eu tenho um espaço onde eu te acolho, e ao invés de te convidar para organizar, te convido para rezar tal, que a tua vida vai mudar. Vamos ter noção da complexidade que nós estamos vivendo nesse momento, e não ter pena e nem falta de coragem e de aplicação para procurar entender. É um tempo da gente procurar ouvir muito, ler muito e entender o que está mudando no mundo.
Vamos lembrar que o mundo que nós estamos vivendo agora tem pouco a ver com o mundo dos anos 80, quando nós criamos CUT, PT, PCdoB, 70, 80. A financiarização do capitalismo, a redução do trabalho formal, é uma coisa gravíssima o que está acontecendo. Antigamente, o que era importante no país, você tinha uma greve na indústria automobilística, era manchete dos jornais. Hoje, manchete é greve de quê? De controlador de voo. O setor de serviços cresceu muito. Acho que o tempo é um tempo duro, mas é um tempo de esperança. E é um tempo da gente confiar na nossa capacidade de organização, de articulação e de decisão. É um tempo de decisão que nós vamos superar os nossos erros e vamos sim plantar a esperança e construir de fato uma alternativa, um projeto para o nosso país, que é o nosso sonho de sempre, de uma sociedade fraterna, igualitária, socialista, para reforçar o que a nossa querida Valquíria falou. Os desafios do diálogo institucional com este Estado e com esse governo é um grande desafio para os movimentos e para a ASA. Até porque esse diálogo ele não pode ser, ele precisa acontecer, pois é dever do Estado brasileiro garantir as políticas públicas para a sociedade. E nós temos o dever de continuar nos mobilizando e lutando para garantir a continuidade das políticas públicas de convivência com o semiárido. Reconstruir a democracia brasileira só será possível a partir da nossa unidade. Precisamos nos unir com os outros movimentos sociais, consolidar nossa capacidade de mobilização e ampliar a defesa dos nossos direitos ameaçados. Enfrentar e resistir o discurso de combate à seca, que ganha uma nova roupagem e ganha força. A ASA, muito menos o INCONASA, que é seu espaço de maior expressão, não se furtou e não pode se furtar de fazer esse debate. E aí eu quero terminar com Tiago de Mello. Não importa que doa, é tempo de avançar de mão dada, com quem vai no mesmo rumo, mesmo que longe ainda esteja de aprender a conjugar o verbo amar. É tempo, sobretudo, de deixar de ser apenas a solidária vanguarda de nós mesmos. Se trata de ir ao encontro, dura no peito, arde a límpida verdade dos nossos erros. Se trata de abrir o rumo. Os que virão serão povo e saber serão lutando. Continuaremos lutando. Muito obrigado, Valquíria. Muito obrigado, Gilberto. Muito obrigado. Todo tempo quando vem pra minha boca, dançar com meu vizinho nessa sala de reunião. Todo tempo quando vem pra minha boca, dançar com meu vizinho nessa sala